Gênesis capítulo 3, versículo 15. Um versículo muito conhecido, mas pouco entendido na sua totalidade. Ixi, eu peguei a Bíblia nova aqui. Vai me dar um baile essa Bíblia aqui. Não era para pegar essa, porque as folhas estão todas grudadinhas aqui. Gênesis 3, versículo 15. Quando Adão e Eva pecam, vem uma palavra de Deus, uma palavra profética que permeia toda a Bíblia, até o final. Diz que, porém, inimizade para a serpente, o Senhor julgando a serpente, julgando Satanás, que também é conhecido na Bíblia como a antiga serpente. Porém, inimizade entre ti, Satanás, entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência, existe uma descendência da serpente, e o seu descendente que é Cristo. Ok? Porque embora Abraão tenha tido vários descendentes físicos, tanto árabes como judeus, os filhos de Ismael e os filhos de Isaque, ele diz que em Isaque seria chamada a sua descendência. Em Gálatas, Paulo disse que a promessa foi feita a Abraão e o seu descendente, ele especifica quem é o descendente, e o seu descendente que é Cristo. Satanás, por desconhecer quem era o descendente, ele vai querendo matar toda a descendência de alguém que parecia com Deus. Ele vai querendo destruir todo aquele que tem os traços de Deus. Por isso que o primeiro que ele mata é um que Deus aceitou o sacrifício dele, cujo nome é Abel. Satanás entendeu que através de Caim ele ia matar o descendente. Ele entendeu que Abel era o descendente. Depois ele entendeu que toda a nação de Israel era descendente. Ele entendeu que Noé era descendente. Ele vai tentando matar a sua descendência, a descendência da serpente, os Caíns da vida. Eles vão tentando matar os filhos da promessa e tentam matar até os dias de hoje. A Bíblia também diz que os filhos da carne, eles perseguem os filhos do Espírito. A descendência da carne que está dentro da igreja persegue a descendência do Espírito que está dentro da mesma igreja. Dentro da mesma igreja existe trigo e existe joio, e o meu clamor é que aqui só haja trigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém aí? Quem quer ser trigo aqui, dá um amém, um glória a Deus. Mas ele diz que porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, ou a mulher que representava uma nação que viria a ser Israel, e entre a tua descendência e o seu descendente que é Cristo, este Cristo te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando acontece isso, queridos? No Império Romano, que era uma das cabeças da besta, a Bíblia descreve que são 7 cabeças da besta. 6 cabeças, queridos, já vieram. As 6 cabeças da besta são os impérios que governaram no mundo, mas que tinham sobre a sua posse os filhos de Israel. Naquele tempo que nós estamos lá atrás, os filhos de Israel estavam lá nos impérios que o precederam. Então, primeiro os que fizeram cativo o povo de Israel, o Egito. Segunda cabeça, a Assíria, que levou o Israel do norte, ou a casa de Israel, quando as tribos se dividiram em 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. As tribos ao norte foram levadas cativas pelo Império Assírio. Posso ouvir um amém aqui? 2 cabeças, Egito e Assíria. Terceira cabeça, Judá. Ficaram 2 tribos para baixo, Judá e Benjamim. A casa de Judá é levada cativa pelo Império Babilônico, a Babilônia. Quarta cabeça, após o Império Babilônico, eles são dominados por Ciro, rei da Pérsia, o mesmo que dá ordem para a reconstrução do templo. Então o Império Persa, na sequência. Quarta cabeça. Quinta cabeça, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande veio, dominou sobre o mundo da época, inclusive sobre Israel. Um dos seus generais, quando Alexandre o Grande morre, um dos seus generais, chamado Antíoco Epifânio, entrou no templo de Deus, sacrificou um porco no altar. Ele prostituiu, ele trouxe uma coisa abominável no templo, apontando para o final dos tempos. Isso aí eu vou ter que explicar um outro dia. Na hora que você ler meu livro você vai entender. Mas ele está apontando para o final dos tempos. Então esse é o 5º império. O 6º império que vem, você já deve imaginar qual é, Roma. Roma governou sobre a nação de Israel durante
um grande período de tempo, inclusive na época do nosso Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vai para a cruz, ele vai para a cruz pelas mãos dos romanos. Eles crucificam o Senhor Jesus está dando um checkmate para o império, ele está pisando a cabeça desse império, do império da serpente, porque lá em Apocalipse capítulo 12 diz que o dragão é a antiga serpente, Satanás. O dragão de 7 cabeças é a antiga serpente, ele é Satanás. Jesus fere a cabeça dele no Império Romano, mas essa lhe ferirá o calcanhar. O Senhor Jesus morre. Posso ouvir um amém aqui? Uma cobra, quando pica você, o veneno dela pode te matar. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Está me entendendo aqui? Amém. Vocês estão entendendo? Está comigo, acompanhando o raciocínio? Então o Senhor Jesus golpeou aquela cabeça com os seus pés, e ele profetizou que Jerusalém cairia diante desse império. O que aconteceu de fato, está vendo essas pedras, está vendo esse templo? Não ficará aqui pedra sobre Jerusalém, está profetizando isso, que não seja derribada. Em 70 depois de Cristo, ele morreu lá no ano 30, 32, 26, mais ou menos, porque essa data não é certa, por causa de 4 a 6 ou 8 anos antes que há um erro de calendário. Mas vamos supor que seja 33, vai, que nem a gente pensa. Jesus morreu com 33 anos, então imagina que seja no ano 33, ok? No ano 33 ele profetiza que o próprio povo de Israel cairia, que a nação de Israel cairia, mas também que Roma cairia, e Roma caiu. Posso ouvir um amém até aqui? Está comigo até aqui? Então ele derruba, ele dá uma pisada na cabeça deste império. Só que ele morre, e glória ao Senhor Jesus, ele recebeu um mandato do Pai de dar a vida e reavê-la. Ele ressuscita ao terceiro dia, na Páscoa, ele morre, e no primícias, no primeiro dia da semana, ele ressuscita, 3 dias depois da Páscoa. Glória a Jesus, pode dar um glória a Deus? Por isso que Jesus é a primícia dos que dormem. Ele veio cumprir festas aqui. Muito bem, estou dando um panorama geral bíblico para você. Está me acompanhando aqui? Tudo bem. Então se você me acompanhou até aqui, agora eu vou entrar no próximo. Agora eu posso ir com você, para você entender o que está sendo dito aqui. Em Apocalipse capítulo 13, versículo de número, vou ler de 1 a 3 para você pegar o contexto todo aqui. O relógio está me pregando uma peça hoje, né? Não está funcionando, que bom. Ou seja, não temos horas para acabar. Vamos lá. Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar, o mar representa as nações, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, porque agora João, apóstolo João, está te jogando para o livro de Daniel. Daniel, ele vê os reinos como uma estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro. Ele vê esses reinos, mas depois Deus amplia a visão dele, e ele vê leão, ele vê urso, ele vê leopardo, e ele vê uma besta terrível, que não dava para descrever com palavras humanas, não era semelhante a animal algum. O que João está vendo aqui? E para quem acha que tudo isso se cumpriu lá na queda do povo de Israel e do Império Romano, João está profetizando e escrevendo esse livro aproximadamente 90 a 95 depois de Cristo. 90 a 95 depois de Cristo, o que significa que João está falando de algo futuro. Posso ouvir um amém? João não vai escrever um livro apocalíptico do que viria se já tivesse vindo. Óbvio que Apocalipse ele vai trazer a história de coisas que já aconteceram, mas o livro do Apocalipse ele é extremamente profético. O livro de Apocalipse diz que as estrelas, os poderes do céu serão abalados. As estrelas vão cair do firmamento. Nós nunca vimos isso. Haverá uma tribulação da terra que nós nunca vimos. Está comigo aí? Estão me entendendo? A besta que vi era semelhante ao leopardo. O leopardo é o império grego. Com pés como urso, Pérsia. E boca como de leão, Babilônia.
E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Não vou entrar nos mínimos detalhes daqui, que tem muitos, inclusive o trono do dragão. Mas eu não vou entrar nisso aqui. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Uma das 7 cabeças da besta, que quando Jesus estava ali, golpeou com o seu pé essa cabeça de morte. Mas essa ferida mortal vai ser curada, foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quando esse império se reerguer, que é a 7ª cabeça, e a Bíblia diz que a 7ª cabeça também é ela o 8º rei, ou o anticristo, esse último império que vai se levantar contra Israel, não somente o físico, mas principalmente o Israel espiritual que somos nós. Então você tem que saber o cenário que está acontecendo e que vai ser relevantado. Em Apocalipse 17, você não precisa abrir, ele diz que a besta ela era, não é, mas há de vir. Quando João está profetizando, ele está debaixo do Império Romano, ele está dizendo a besta era, já foi. Ela não é essa cabeça, não é Roma, como muitos teólogos pregam aí. Mas ela é outra cabeça que há de vir. É o império que vai surgir, que ainda não surgiu, que nunca ninguém viu. É o império que se refere a essa besta terrível que ele viu, que ele não conseguia nem dizer como ela era. Essa besta vai ter 10 chifres, ela vai ter 10 nações, que ela vai governar nessas 10 nações. Esse império vai ser um império de 10 nações. Lá no momento específico vai levantar um chifre pequeno, ou seja, um poder pequeno, um país pequeno, um país de pouca expressão. E esse chifre vai derrubar 3 chifres. E esse chifre que vai ser levantado, ele vai ser o 8º rei, é o anticristo. Esse chifre pequeno que vai derrubar esse império de 10 chifres, que vão ter todo o poder, todo o governo do mundo nas suas mãos. Esse chifre pequeno vai se tornar o anticristo. Ok? Ou seja, a ferida mortal que foi destruída na cabeça, numa das cabeças, vai ser curada. E vai se levantar um império. E as pessoas vão admirar essa besta, o poder dessa besta. Eles vão admirar o seu reino, a sua forma de governar. As pessoas, não somente as que estão no mundo, mas muitas das pessoas que estão dentro da igreja hoje, elas vão admirar essa besta. Quando João está tendo a visão da besta, da mulher que está em cima da besta, ele fica seduzido, ele fica admirado. É um espírito fortíssimo de sedução. E quando João fica admirado, o anjo fala para ele: ô, você está olhando o que aí, rapaz? Calma aí. Essa daí é a que vai cair. Esta é a Babilônia, a mãe das meretrizes. Eu preguei sobre a capa babilônica semana passada, o Josué e a unção de conquista, quem se lembra disso? Mas Deus falou para eu ampliar hoje, para você perceber uma sutileza. Então o que eu comecei a pregar semana passada, eu estou continuando nessa semana amando do meu Senhor e do seu Senhor. Então entenda que essa cabeça que foi ferida, ela volta. Note o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. É o texto onde Paulo está falando do arrebatamento da igreja. Paulo está dizendo no meio do que esse arrebatamento virá. E da nossa reunião com o Senhor Jesus. Como estará o mundo nessa época? E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, a vinda dEle, que todo olho verá, a vinda visível de Jesus, todo olho o verá. Quando o Senhor Jesus vier e a nossa reunião com Ele, ou seja, quando estivermos arrebatados, reunidos com Ele nas nuvens. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ele está linkando o dia do Senhor com a vinda de Jesus. Dia do Senhor com vinda. O que significa isso? Que o Senhor Jesus vem no dia do Senhor.
Ele está linkando as duas coisas. O Senhor Jesus não vem antes buscar a igreja. Ele não vem antes buscar você para você não sofrer tudo o que virá. O dia do Senhor é o último dia. É conhecido por todos os profetas como o último dia do homem na terra. É também conhecido como o dia que o sacerdote sai do santuário. Eu falei disso a semana passada. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que antes da manifestação dele, do anticristo, estará acontecendo uma coisa imediatamente anterior, chamada apostasia. Apostasia, que no original é a palavra deserção. É um exército que deserta, que deixa o seu capitão, deixa o seu rei. Isso é apostasia. Apostasia que já começa a acontecer dentro da igreja, queridos. Essa apostasia nós já estamos vendo. E é por isso que é muito importante você não ser seduzido por ela, por essa apostasia que já acontece. A apostasia, ela tem várias dimensões. Mas a palavra para apostasia aqui, que é deserção, é que a igreja está indo atrás do quê, queridos? A igreja está indo atrás de dinheiro. Eu não estou falando que você não deve ter dinheiro. Eu estou falando que o dinheiro não deve te ter. São duas coisas diferentes. O seu dinheiro tem que ter destino. As suas posses, o que você possui tem que ter um destino. E esse destino das suas posses, do que você tem, é o reino. É de alguém que achou o tesouro. Já preguei essa mensagem aqui. Uma das prostituições mais comuns que acontece nos dias de hoje é a prostituição financeira. É o evangelho do coach. É o evangelho da vida fácil. É o evangelho que você não está aqui para sofrer. Aliás, você não está aqui para viver o que Jesus disse para você viver. Porque Jesus disse para você viver: tome a sua cruz e me siga. Jesus disse para você viver que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o quê? O mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Jesus ora em João 17, ele fala assim para nós: não peço, Senhor, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quem tem que tomar a decisão de não querer o que esse reino pode oferecer? Sou eu e você. O evangelho do coach é o evangelho da vida fácil. Que o crente tem que ser o super-herói. Ele tem que ter tudo, porque Jesus já sofreu para que ele seja um rei aqui na terra. E sutilmente ele quer tudo o que a terra, o que os reinos desse mundo podem dar. É por isso que Israel apostata da fé nas épocas de Jesus. O povo de Deus apostata da fé. O povo de Deus apostata da fé não reconhecem o Senhor Jesus. Por quê? Porque eles amavam os primeiros lugares nas sinagogas, os serem reconhecidos pelos homens. Eles amavam a posição que eles tinham, a tal ponto de que Roma tem nos dado a posição que nós queremos. O reino deste mundo, essa cabeça da besta, ela está nos dando aquilo que nós queremos. Quando o Senhor Jesus vem fazendo milagres, não, esse não pode ser o Cristo, porque nós vamos perder a nossa posição. Se Ele é o rei, nós não vamos mais reinar do jeito que estamos reinando. Esse é o conceito que já havia. Israel, o primeiro Israel, queridos, o Israel físico, apostatou da fé. Apostatou na época do nosso Senhor. Veio o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Mas a todos quanto o reconheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eram homens que já olhavam para si mesmos. Eles eram egoístas. Eles pensavam só neles mesmos. E é aqui, querido, que entra o espírito da Babilônia. É neste lugar. Eu vou dizer para você, quem já está mais para lá do que para cá, ele já está prestes a ceder ao espírito da Babilônia. Sabe quem é? Pensa o seguinte. Esses dias eu fiquei sabendo de um caso dentro de uma igreja. O cara casado há 27 anos, ou tanto, 20 e poucos anos. E esse cara simplesmente se apaixonou por uma mulher.
deixou a família com 3 ou 4 filhos e foi embora com essa mulher. Um homem de dentro da igreja. Por quê? Eu te pergunto, por quê? Porque quem se prostitui com a Babilônia, quem se prostitui com ela, ele se torna alguém que já virou alguém que só olha para si mesmo e quer satisfazer os seus próprios desejos. Essa pessoa não está levando em consideração sua família, seus filhos, a mulher que ficou com ele a vida inteira. Ele está querendo ceder a um desejo imediato, momentâneo. Ele está encantado como João se encanta com a prostituta. Ele olha para a prostituta montada na besta e ele fica admirado, é uma admiração. E então você está prestes a cair. O que demonstra que um ministro de Deus, uma pessoa que está no Deus, está próxima a apostatar? É quando a pessoa começa a ceder os seus próprios encantos, a sua própria cobiça, os seus próprios desejos, a sua própria luxúria. Ele se torna uma pessoa fácil, uma presa fácil para o diabo pegar. Vocês estão me acompanhando aqui, filhos? O egoísmo, o olhar só para si. Por isso tem tanta gente dentro da igreja, queridos, tanta gente dentro da igreja, que ela é incapaz de olhar para o outro. Ou ela olha para o outro para dizer o que o outro não está fazendo bem, porque afinal de contas ela é o sinete da perfeição. Aliás, você já conhece quem é o sinete da perfeição, não é? O nome dele é Satanás. Quando nós estamos voltados para nós mesmos, queridos, nós viramos uma igreja de divisão, de facção, viramos uma igreja de obra da carne, não entendemos reino, não entendemos o que Deus quer de nós. E sem a gente perceber, nós já estamos prontos para ceder quando aparecer essa 7ª cabeça, esse reinado. Como Israel primeiro apostatou da fé, queridos, muitos dentro da igreja hoje estão prontinhos para apostatar da fé. E às vezes você está tudo bem, você acha que nesse instante está tudo bem, mas às vezes você está vivendo a sua vida por um desejo. Quando Deus fizer isso na minha vida, então... Ou você está vivendo por algo que Deus tem que cumprir em você, porque você quer se saciar daquele seu desejo, aquela sua necessidade. Cuidado, filho, porque quando você está olhando só para você, ou principalmente para você, já pode estar acontecendo um problema muito sério e você já pode estar quase cedendo a uma prostituição. Porque prostituição, eu vou abrir aqui em Apocalipse 17, você vai ver aqui, essa palavra, o que está por trás no grego aqui. Eu vou abrir até o meu dicionário bíblico aqui no meu celular, para eu não esquecer nenhum pedaço do que está escrito aqui. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. A prostituta, grande meretriz, com quem se prostituíram os reis da terra, sejam eles reis da igreja, sejam eles reis do mundo, não importa. Os reis da terra queriam saciar o seu desejo, e com o vinho da sua devassidão, essa palavra devassidão é chave. O vinho da sua devassidão, essa palavra devassidão no original é a palavra porneia, da onde vem pornografia, da onde vem prostituição física e prostituição espiritual, idolatria. O adorar o dinheiro é adorar Mamon. O adorar o sexo é adorar Jezabel. Vocês estão me entendendo, filhos? Eu estou falando rasgado com vocês aqui. Vocês estão comigo aqui? Estão me entendendo? Essa palavra porneia é homossexualismo. É pornografia em todos os sentidos da palavra. É a devassidão moral do homem. É ele estar preocupado com a sua própria luxúria, seus próprios desejos, seus próprios encantos. É ele viver para si. Quando eu vejo uma pessoa que ela é demasiadamente egoísta, queridos, já sei que vai dar alguma coisa errada ali na frente. Eu já sei que vai dar. Se eu só penso em mim, só olho para mim, a maneira como eu lido com as outras pessoas à minha volta, isso tudo, queridos, é que pode me levar à queda. Você já pode estar no sistema dela sem perceber. Já pode estar servindo, apostatando da fé, sem ao menos saber que está apostatando a fé. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de um monte de coisa, e na sua fronte achava-se
escrito o mistério, Babilônia grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Ela vai se reerguer, essa cabeça vai se levantar de novo. Quem é Babilônia hoje, queridos? Quem sabe onde está Babilônia? Babilônia está hoje no lugar chamado Iraque. Quem é o Iraque hoje? Iraque não é nada, queridos. O Iraque, em termos mundiais, é uma pulga hoje. Não é nada. Qualquer exército entra lá e destrói facilmente o Iraque. Mas o Iraque, ou esse sistema, ou esse governo, vai haver de novo um reino da Babilônia, que é a 7ª cabeça da besta, que é essa que o anjo está falando que está vindo julgar. E ele está vindo julgar e ele vai dar um comando para nós. Ele diz, capítulo 18, note bem: depois dessas coisas eu vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ou seja, haverá um anjo que vai vir derrubar essa Babilônia. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Vai derrubar o sistema desse mundo, vai derrubar o governo desse mundo, com os quais os reis da terra se prostituíram, e se prostituem, aquilo que o homem quer, aquilo que o homem deseja, o que o egoísmo chama. E se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Luxúria é desejo ardente por tudo que é material, tudo que é sexual, isso é luxúria. Os reis da terra têm se prostituído com a sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Quem se retira da Babilônia, querida? É você que não apostata. É você que se retira do sistema. Deus não vai retirar você, Ele está falando assim: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela, o quanto a si mesma se glorificou, e se glorifica todo aquele que segue ela. Pagai-lhe em dobro segundo, o quanto a si mesma e se viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou como rainha viúva, não sou, pranto nunca hei de dar. Por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo. Mas o que eu quero enfatizar para você: sair dela, povo meu. Você precisa sair do sistema. Então você precisa identificar o que para você não estar no rumo de apostatar da fé? O quanto você se inclina a você mesmo, o quanto você se inclina aos seus próprios desejos. Vou enfatizar para você: o seu pior inimigo é você mesmo. O seu pior inimigo não é o diabo. O diabo, essa mulher só dá para você beber o que você quer beber. A Bíblia diz que ela se embriagou com o sangue dos santos. O sangue dos santos apóstolos e profetas, mostrando que apóstolos e profetas estarão no momento final, quando ela estiver matando. A Bíblia diz que no 5º selo, quando abre o 5º selo, quase no final de tudo, tem o 6º e o 7º. No 5º selo, a alma dos decapitados que morreram pelo testemunho de Cristo, porque não se dobraram à besta. Nós estamos vivendo dias, queridos, de homens e mulheres que precisam prestar muita atenção. E o que você precisa arrancar da sua vida é toda forma de egoísmo. Porque o egoísmo é por onde entra o espírito da prostituição. Quem se prostitui já está se achando melhor que o cônjuge. Alô? Quem se prostitui está se achando melhor que o outro. Está olhando para si. Está falando assim: eu sou bonitão, essa minha mulher não é bonitona. Olha como eu estou sendo assediado aqui. Eu sou o cara, ou eu sou a mina. Esse é o problema, é o egoísmo. É o egoísmo de alguém que não está vendo os seus filhos, onde os seus filhos podem entrar, como eles podem se estrepar, como a vida dele pode crescer sem referência de pai e de mãe. Já pensou nisso? Mas naquele momento, para saciar o seu desejo, ele vai lá e simplesmente cede à luxúria. Ele é um rei, uma pessoa de autoridade, que está cedendo o seu lugar para o diabo entrar. E o diabo, queridos, no começo ele parece doce, lindo, suave.
O pecado parece lindo. Vou te contar uma cena que um pastor viu, que eu não sei se eu posso mencionar o nome desse pastor. Ele viu a cena. O cara chega no motel e ele vai trair a esposa. E do lado da cama estão demônios encapuçados, esperando a consumação do ato. Os demônios só estão esperando isso, mas tem vários demônios. Quando o cara lá cede com a mulher e os dois consumam o ato, o que acontece é que um principal desses demônios gruda neles. E agora eu vou destruir eles. E ele fica junto do casal, para o casal sentir prazer, para ele sentir que é a melhor relação que ele teve na vida dele. Eu estou falando rasgado aqui, tá bom? O demônio gruda nele. Só que os outros saem para destruir tudo que está à volta dele. Trabalho, se tiver ministério foi para o espaço, tudo. Entrou nessa casa uma destruição. Por causa da luxúria, por causa do desejo, porque eu me acho o bom, eu sou orgulhoso e egoísta, e estou pensando só em mim. Você entende como é fácil ceder? Ou você cede espiritualmente, você cede quando você adora uma posição, quando você quer uma posição, seja no reino, seja no seu trabalho, quando você só luta por isso, quando a sua vida se resume a isso. Você entende? Prostituição espiritual é todo demônio que você se prostitui. Queridos, quando eu conheci graça e amor de Deus, o que me feria quando eu pecava, não é o fato de eu que tinha que entrar na presença de Deus de novo e falar, Senhor, me perdoe porque eu tenho pecado. Porque eu sei que todas as vezes que eu entrar na presença dEle, pela misericórdia dEle, Ele vai falar assim, tá bom, meu filho, o meu sangue foi o suficiente para limpar o seu pecado, eu já sei disso. Eu sei que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. Posso ouvir um amém aqui? E Ele purifica na hora que eu peço perdão. Posso ouvir um outro amém aqui? Eu sei disso. Eu não quero andar com Deus porque eu sou obrigado a não pecar, ou porque eu tenho que ficar me dominando para não pecar. Toda vez que eu pecava, o que mais me doía não era o fato que eu ia ter que entrar na presença dEle e pedir perdão de novo. É o fato de que nesse instante eu estou servindo a um demônio. É o fato que nesse instante a minha adoração está indo para um outro ser, que não é o meu Jesus. É o fato de que eu amo tanto Ele, que me amou tanto, como eu sou capaz de fazer isso com uma pessoa que eu tanto amo, que é o meu Senhor Jesus. Então isso que me dói. Não é o fato de eu não poder. É o fato como eu fui ceder para o amor para outro demônio, sendo que eu tenho comigo o amor da minha vida. Isso dói. Não dói o fato de eu errar. Não é isso. O que dói em mim é que nesse instante eu estou amando menos o meu Jesus do que eu estou amando esse demônio. E a minha adoração está indo para um demônio ao invés de ir para o meu Senhor Jesus. Isto é linguagem de adoração. Adoração de guerreiro. Vocês estão entendendo, filhos? É muito sério que eu estou falando com você. Quando eu falo do final dos tempos, gera dentro de mim, deveria gerar dentro de você, espero que gere, um temor muito grande. Temor é reverência, filhos. Temor é reverência por Deus. É isso que gera em mim. Às vezes quando sai uma palavra errada da minha boca, filhos, vocês não sabem o que isso significa para mim. Porque eu já vivi de eu dizer coisa de púlpito e Deus falar assim, você fez um voto para mim, mas eu falei, que voto? Eu nunca fiz voto. Eu não faço voto de tolo, eu não faço voto. E eu até escutar a mensagem do meu pai, o apóstolo Issan, que abriu meu entendimento para uma outra dimensão, eu não era de fazer voto. Mas um dia Deus pega a minha palavra aqui e falou, você não falou isso de púlpito? Pois eu recebi. Eu fui orar com meu primo, o pastor Gibeli, que é profeta também, e eu entregando o recado para ele, entregando para mim, rajada dos dois lados. Aí ele fala assim, você fez um voto? Eu falei, eu não faço voto. Não fiz voto. Ele falou, você fez um voto. Eu falei, Deus do céu, eu não fiz voto. Cheguei em casa e falei, Senhor, me lembra do voto. Que voto foi que eu fiz? Eu sei que ele é profeta, meu primo. Que voto foi que eu fiz?
Aí entrei e ainda falei assim, deixa eu pedir umas palavras para Deus aqui. Senhor, eu fiz algum voto? Voto 1, palavra 2, voto, palavra 3, voto. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiz voto. O pior de tudo, eu não sei que voto que eu fiz. E se eu não sei o voto que eu fiz, eu não sei como eu vou cumprir. Pior ainda, ele falou assim, quando você diz, filho, no meu púlpito, para mim já é. E ele me lembrou do que eu tinha dito. Ele me lembrou da entrega que eu falei, que eu gostaria de fazer. Ele falou, você gostaria? Eu recebi. Foi um voto para mim. Daquele dia em diante, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. A palavra que sai da minha boca ganhou muito mais peso para mim. Nós daremos conta de cada palavra frívola que saiu dos nossos lábios. E eu fiz um parênteses aqui para entrar nisso. Deus é minha testemunha que Ele não disse isso para mim antes de eu estar pregando aqui. Muito cuidado que sai dos seus lábios. Com lábio nós dizemos palavras boas e com lábio nós matamos. Com os mesmos lábios. E a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água limpa e água amarga, da mesma fonte. Ou você é água doce ou você é água amarga. Você tem que escolher que água que você é. Posso ouvir um amém aqui, meus filhos e minhas filhas? Tá difícil aí? Estou apertando você, né? Não sou eu não. Eu só sou o mensageiro. Então não mate o mensageiro. Saí dela, povo meu. Deus vai julgar a Babilônia por aquilo que ela fez com seus santos profetas, Jeremias capítulo 50. O que ela fez com o templo de Deus. E ela vai fazer de novo. Só que o templo de Deus no final dos tempos não é um templo físico. O templo de Deus, embora possa haver um físico lá, que todo mundo fala da construção, você deve ter visto aí na internet 1 milhão de mensagens da construção do terceiro templo, como eu também sempre criei. Eu acho sim que Satanás vai estar lá na cidade de Jerusalém, não necessariamente num templo reconstruído, mas o que Deus está falando é de um templo espiritual. O importante para Deus é um templo espiritual. Jesus disse, destruirei este santuário, referindo-se ao seu corpo, e em 3 dias eu levantarei. Quem é o corpo de Cristo? Por favor. Quem é o corpo de Cristo? Quem é? A igreja. Se você tem dúvida, depois você vai lá em Efésios capítulo 1, e você vai ver que a igreja é o corpo. Amém? Em Jeremias 50, versículo 24 diz, lacei-te o laço, ó Babilônia, e foste presa, não o soubeste, foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. Deus vai julgar a Babilônia quando ela se levantar de novo. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele armas da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem obra a realizar na terra da Babilônia. Os caldeus são o povo da Babilônia. Vinde contra ela de todos os confins da terra, abriu seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, destruía de todo, dela nada fique de resto. Matai a espada a todos os seus touros, aos seus valentes, os seus feiticeiros, está num outro versículo para frente, desçam eles para o matadouro, ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia. Lembra que ele disse, saí dela, povo meu? Quem está comigo aí? Ouviu-se a voz dos que escaparam da Babilônia, para anunciarem em Sião, a cidade de Deus, a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. A vingança do seu templo. O que é o templo de Deus? Que eu acabei de dizer, somos nós. A Bíblia diz que ela vai se embebedar com o sangue dos santos e com o sangue das 2 igrejas, as 2 testemunhas de Cristo, que estarão andando numa unção poderosíssima na terra. Ela vai se embriagar com o sangue dos santos. E Deus vai julgar a obra dela, porque ela fala, Deus vai falar, eu vou vir aqui, vamos lá de novo no Apocalipse 17 e no 18. E eu vou ler 2 versículos para você, e já estou caminhando para o fim da mensagem, tá bom? Fica comigo aí, porque eu quero te dar o antídoto. Eu não quero falar só o que é mal, eu estou te falando como é que o Espírito age, e por que você se torna escravo do Espírito da Babilônia. Qual que é a característica dentro de você que te faz? Por que aquele cara pegou a capa? Por que Acã pegou a capa? Porque ele queria a capa e as riquezas, para ele, egoísmo. Então aqui no capítulo 17, aliás no 18, no versículo de número 24 diz,
e nela se achou, na Babilônia, o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Ela se embriaga de sangue, ela pisa o templo de Deus, que é você. E Deus fala que a medida da indignação de Deus chegou no limite, porque quando ela matar os últimos santos, os últimos mártires que viverão na terra, quando ela fizer isso, então nesse instante, falou, completou a medida, agora Deus derrama o cálice da ira e destrói a Babilônia. Glória a Jesus. Deus não tolera que mexa no seu templo, e o templo dele, de santidade, é você. Por isso ele diz em 1 Coríntios, não pegue o seu membro, o seu templo, e una ele a uma prostituta, porque o que se una a uma prostituta se torna um com ela. Vocês estão me entendendo, filhos? Quem se une a uma prostituta se torna um com ela, quem se prostitui se torna um com o espírito com o qual ele prostituiu, seja uma prostituição física ou uma prostituição espiritual. Glória a Jesus, está comigo até aqui? Então eu quero falar de duas mulheres que representam duas igrejas. Está no livro de Esther. O rei Assuero, que era rei da Pérsia, também conhecido na história como Xerxes, depois do Império Babilônio, ele se levanta como rei. E ele tinha uma rainha, que eu quero chamar a atenção sua, porque ela é o símbolo de uma determinada igreja, que estará aqui nos últimos dias, uma igreja apóstata. Vasti representa aquela que se prostitui. Lembra que a semana passada eu falei para você que o espírito da Babilônia, ele é o espírito da rebelião, de ir contra os comandos que Deus deu? Quem lembra disso aqui? Aqui diz, ao 7º dia, estando já o coração, versículo 10 do capítulo 1 de Esther, está no coração do rei alegre do vinho, ele fez uma festa de 6 meses, para celebrar o seu reino, que era poderoso na terra, e chamou todos os seus príncipes, para celebrarem com ele durante 6 meses, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviram na presença do rei Assuero. Versículo 11, que introduzissem a presença do rei. Vai lá, meus eunucos, e chama a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e inflamou a sua ira. A rainha simplesmente recusou a palavra do rei. Ela pensou nela, eu não vou lá ser humilhada com o rei bêbado, eu não vou lá ser humilhada com esse homem aí que já sabe lá o quê, eu não vou ser humilhado com meu pai Noé, porque o meu pai Noé tomou todas e se embriagou. Eu não vou ser humilhado com meu pai Noé. Eu vou falar para os meus irmãos o pecado do meu pai. Eu vou lá dizer a eles, papai pecou e ele está nu lá dentro da tenda dele. Mas graças a Deus que Sem e Jafé vão de costas e cobrem o erro do pai. Não expõem o erro do pai para os irmãos. Mas Noé, quando acorda, ele fala, maldito seja a geração de Cão. Ele está perdendo toda a tua descendência, toda a sua herança, por causa de palavras que ele está dizendo, porque ele está desrespeitando uma autoridade. O que está acontecendo com Vasti é a igreja que não respeita a autoridade. O que acontece com Vasti é alguém egoísta, que ela não quer pagar mico. Como que eu vou falar com esse rei bêbado aí? Quem é esse rei bêbado para me chamar lá? Ainda manda os eunucos dele vir aqui, por que ele não veio aqui me chamar? Essa é a igreja apóstata. Essa é a igreja que já está no caminho do inferno. E então o rei Assuero vem julgá-la. E o rei Assuero fala, os principais do rei Assuero falam assim, se essa mulher faz isso com você, imagina que vai ser das nossas mulheres aqui. Se elas podem desrespeitar você, todas vão desrespeitar a gente também. Acabou para nós, rei. Então o rei arranca Vasti do reino e manda chamar mulheres que fossem virgens. E ele chama as virgens, e você conhece a história, e então vem Esther.
Esther é uma virgem do Senhor. Jesus, ele vem buscar uma noiva virgem, queridos. Os 144.000 são virgens. Eles não se macularam com mulheres, eles não se prostituíram. Isso é uma palavra espiritual, não tem nada a ver quem é casado não se tornar 144.000. O que tem a ver é alguém que se prostitui com as mulheres. É alguém que não é virgem espiritualmente falando. Ele manda chamar as virgens, ela cai na graça do eunuco. O eunuco faz ela ficar lá na unção da mirra, na unção do aloés, 6 meses. E mais 6 meses, durante 1 ano ela se prepara para encontrar com o rei. Assim é a igreja que vai encontrar Jesus. Ela se prepara debaixo da unção. Eu posso ouvir um amém aqui? Ela se prepara na unção do Senhor. Mas chega uma prova para essa mulher. Assim como veio a prova para a igreja Vasti, agora vem a prova para a igreja Esther. E a igreja Esther está passando por um momento que não somente todo um povo desta igreja vai ser abalado. Por causa de Mordecai, que era o tio dela, que não acenava para Amã quando ele entrava, o estereótipo do anticristo que passava pela porta, que ele não se curvava diante de Amã. O Amã fica revoltado com isso. Quando um crente não se curva ao sistema babilônico, o sistema babilônico vai ficar revoltado com você. Quando você fala contra as palavras da Babilônia, a Babilônia se volta contra você, filho. Ela quer destruir você. Quando você fala contra o status quo que o diabo está querendo montar, ele vai te arrebentar. Ele vai vir para cima. É o que o espírito da Babilônia faz com Sadraque, Mesaque e Abednego. Lança na fornalha porque eles não se curvaram diante da minha estátua. Todo aquele que não se curvar diante da estátua, o sistema babilônico quer destruir. Mas glória a Deus que como ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, se passarem pela água não se submergirá, se passarem pelo fogo ele não queimará você. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? É assim que Deus faz. Então no capítulo 4, Esther fala, eu não entro na presença do Deus na presença do rei há um longo tempo. E qualquer pessoa que não foi chamada para estar na presença do rei, se ela entrar na presença do rei, ela vai ser morta. E Mordecai fez essa palavra chegar nela através dos eunucos. Então Mordecai vai dizer para Esther, Esther é o seguinte, talvez Esther, você tenha sido colocada neste lugar de autoridade só por causa desse momento, filha. Só por causa desse detalhe. E agora Esther podia pensar o seguinte, eu já sou rainha, eu fui selecionada para ser uma rainha aqui nesse palácio desse rei, desse sistema babilônico, nesse sistema dos persas. E para que eu vou agora me guardar? Para que eu vou? Não, deixa lá que o povo fez essa besteira, você fez essa besteira, tio. Se vira aí. Se vira nos 30, tio. Não, ela não foi egoísta. Ela fala, então faça o seguinte, eu vou entrar na presença do rei. Só que manda todo o povo jejuar. Manda todo o povo se limpar. Manda todo o povo se converter de verdade a Deus. E quando todo o povo se converter de verdade a Deus, eu vou entrar na presença do rei. E quer eu viva, quer eu morra, eu vou entrar na presença dele. Isto é uma igreja que vai agradar o Senhor nos últimos dias. Só essa igreja vai agradar. Uma igreja virgem, que não se contamina e não quer ficar aqui por causa do sistema deste mundo. Ela não quer se prostituir com a Babilônia. Então agora eu posso te levar no último detalhe da ministração de hoje. Em Provérbios capítulo 31 vai falar de uma mulher que simboliza também mais uma igreja. Mulher na Bíblia é cidade ou é igreja. Em Provérbios no capítulo 31, nós sabemos que tem lá a mulher que Deus se agrada dela e que o marido se agrada dela. Quero pegar aqui do versículo, deixa eu ver qual é o versículo que eu quero aqui. Isso. Diz aqui no versículo 4 do capítulo 31. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Não é dessa bebida que ele está falando, a física. Você vai perceber. Para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito, se embriaguem com a bebida que essa prostituta quer dar. E pervertam o direito de todos os aflitos. O que faz uma pessoa, queridos, que
que ela está já cometendo apostasia, ela não quer saber do direito dos aflitos. Ela não está nem aí para o direito das pessoas. Ela não está nem aí para o direito do próximo, do direito do irmão. Ela não está nem aí para o irmão que pisou na bola, que chutou seu tornozelo, que pisou no seu calcanhar, que lhe fez uma ofensa. Essa igreja, ela não está nem aí. Ela não dá mais causa aos aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinhos amargurados de espinho, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, de suas fadigas, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Está vendo? Você não quer ficar embriagado com a prostituição? Começa a olhar para os necessitados. Abre a boca, julga retamente e faz justiças aos pobres e aos necessitados. Qual é o oposto do egoísmo, querido? É o amor. O oposto do egoísmo é o amor. Alguém que não está se prostituindo, ele está mais preocupado com o outro do que com ele mesmo. O marido que não adultera, ele não adultera porque ele ama mais a sua esposa do que ele ama a si mesmo. A esposa que não adultera, ela ama mais o seu marido do que ela ama a si mesma. Ela está preocupada com o direito do outro e não com o seu. Se alguém lhe fere numa face, ela dá a outra. Se alguém lhe pisa no calo, ela perdoa. Porque na oração do Pai Nosso está: Pai, perdoai os nossos pecados como nós perdoamos os que têm nos ofendido. Perdoa as nossas ofensas porque nós perdoamos quem nos ofende. Uma pessoa que está vivendo já no reino e não vai apostatar, uma pessoa que ela já não está olhando mais para si, ela já está olhando para os outros. Por isso essas pessoas estão se embriagando com o vinho do furor, porque eles já não olham o necessitado, não olham o oprimido, não olham o desamparado, não olham o surdo que não pode se virar. Elas não olham para isso. Quando ele fala da mulher aqui, e das qualidades da mulher virtuosa, ele fala de uma qualidade específica. Abre mão, versículo 20, abre mão ao aflito, e ainda a estende ao necessitado. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus, está me entendendo? Em Lucas capítulo de número 10, você vai ver o que acontece com os sacerdotes da igreja, os que andam com Deus e os que não andam com Deus, e você vai entender a vacina para essa prostituição, é justamente essa daqui, ó. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Arrumaram o relógio para mim? Deus abençoe vocês, hein? Estou terminando, tem 2 textos, eu vou terminar, tá bom? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, note que o crente que ele é farisaico, o crente que ele é perseguidor, ele sempre vai fazer perguntinha esquisita para o mestre. Sempre ele quer pegar Jesus. Jesus, é lícito dar esse tributo para César ou não dá para César? Paga imposto ou não paga imposto, Jesus? De quem vai ser ela mulher no reino? Toda hora está questionando, toda hora está perguntando. É o espírito do inferno, é o espírito de alguém que olha para si, é o espírito do hipócrita. Eles estão querendo pôr Jesus à prova. Como é que tem vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está a chave, querido. Você não quer se prostituir? Você tem que amar Deus sobre tudo, e tem que amar o seu irmão como você. Aí você vai fazer morrer o egoísmo dentro de você. É egoísta o que não se envolve, é egoísta o que não perdoa, é orgulhoso o que não perdoa, é egoísta o que não dá outra face, só pensa em si. Ai, como eu fui magoado, ai, como eu fui machucado, ai, que fizeram comigo. Só pensa em si. Mas ele está falando que a chave aqui, ele está falando: o que eu faço? Jesus está falando: está certo isso aí, amarás. Então lhe disse Jesus: respondeste corretamente, já sabe o que está certo. Agora, você não precisa saber o que está certo, você precisa fazer o que está certo. Faz isto e viverás. Fazer o que está certo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, porque já foi pego aqui na sua própria palavra, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo?
aqui estreita o caminho. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém. Jerusalém é o símbolo da casa de Deus, da cidade de Deus, da igreja de Deus. E esse homem descia de Jerusalém para Jericó. O que é Jericó? Jericó é o lugar da prostituição. A cidade destruída. A cidade lá de Raabe, que Deus falou para não reedificar os muros. Com a morte do primogênito pagaria quem reedificasse os muros de Jericó. Esse homem aqui está de costas para as coisas de Deus. Ele está a caminho da prostituição. E por isso ele cai no caminho. E por isso, para que Jericó veio cair em mãos de salteadores. Por isso o ladrão pegou. O ladrão, o diabo veio para roubar, matar e... Quando você está no caminho errado, o que ele faz com você? Ele vem roubar, te matar e te destruir. Posso ouvir um amém aqui? Esse homem está no caminho errado. Depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Quer ir lá para o mundo, quer ir desviar, desvia, vai ficar semi-morto. Casualmente descia um sacerdote. Espera aí, o que sacerdote de Deus está fazendo nesse caminho, querido? O que sacerdote de Deus está de costas para a casa de Deus, para Jerusalém, e está a caminho de Jericó? O que um sacerdote está fazendo aqui? O sacerdote descia casualmente por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Ele já não se importa com ninguém, querido. O cara que se prostitui, ele pensa em si. O sacerdote aqui não está pensando em ninguém, está pensando nele. Deixa esse desgraçado, talvez mereça isso que está acontecendo com ele. Ah, bem feito, agora Deus pesou a mão nele, bem ele vai ver o que é ruim, o que é se levantar contra um servo de Deus. Semelhantemente um levita, agora não é só um sacerdote, agora tem um levita, um cara que trabalha na casa de Deus. Um levita, descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Está vendo como a apostasia já estava dentro do coração de sacerdote, de fariseu, de escriba, de povo que trabalhava no altar. Está tudo aqui, todos esses caras aqui já estão prostituídos. Já não estão nem aí para as pessoas, não estão nem aí para o que está acontecendo à volta deles, não estão nem aí. Quantas vezes, filhos, nós chamamos você para você se importar, mas eu espero que hoje, essa palavra, porque eu estou vendo um mover aqui no meio dos jovens, eu estou vendo algo tremendo acontecer conosco aqui. Nós vamos precisar de gente, queridos, eu preciso de gente, roga ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a Seara, para a colheita. Posso ouvir um amém? E eu quero que você evangelize comigo, porque eu quero mais gente para trabalhar, eu quero ensinar mais gente, eu quero que você me ajude a ensinar mais gente. Mas quando você está vivendo o seu mundo, você não vive o mundo que é do Espírito. Passou de largo, certo samaritano que seguia o seu caminho. O samaritano é alguém que é desprezado, ninguém dá nada para ele. Os samaritanos não eram considerados servos de Deus. Os samaritanos eram os misturados, era aquele que ninguém dava valor. Era o Davizinho atrás da malhada. Era aquele que ninguém vê, que ninguém se importa. Talvez se você se veja dessa maneira, meu filho e minha filha. Ninguém está me vendo aqui, eu estou escondido aqui. Querido, Deus não quer saber como você está, e se você é considerado pelos outros como ninguém. Esse samaritano que está subindo aqui, sabe o nome dele? É Jesus, querido. Jesus está de costas para Jericó. O Senhor Jesus está de costas para a prostituição. Ele está a caminho da casa de Deus de Jerusalém. Ele está a caminho aos oráculos de Deus. Ele está a caminho de orar a Deus, de buscar a Deus, de puxar avivamento. O sacerdote está a caminho de ir para as ruas, de estender a mão para o caído, para o necessitado. Esse é o sacerdote de Deus. Porque o sacerdote de Deus está falando aquilo, está fazendo aquilo que está no coração de Deus. Você quer a maior rebelião que nós vivemos hoje, queridos? De um comando de Deus? Assim como Babel, olha o sistema babilônico, olha aqui, vou abrir os seus olhos, isso é a revelação do Espírito, falou comigo hoje. Olha a revelação. Quando se levanta a torre de Babel, o que eles querem fazer? Não queremos ser espalhados na terra. E o que Deus tinha mandado? Crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. O que era o comando de Babel? O oposto do que Deus disse. Qual é o comando de Deus para a igreja? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e fazei os discípulos. Sabe quando eu me rebelo? Quando eu não quero ir. Sabe por que eu não quero ir? Porque eu sou egoísta. Porque é mais gostoso ficar. Porque ficar não dá medo. Ficar não dá medo. Ficar não me expõe para uma situação diferente. Mas, querido, não existe maior alegria, e todo mundo é testemunha disso, que evangelizar, do que você sair nas ruas e evangelizar,
E sabe por que eu voltei com tudo para dentro disso? Porque Deus me disse assim: você começou, você delegou, mas eu preciso de você, meu filho, meu servo, dentro da obra que eu te dei para fazer. Você já gerou isso em outros, mas eu quero você envolvido na própria obra que eu te dei para fazer. E para isso, querido, eu estou me dispondo a amar você, indo na sua casa, eu estou deixando os discipulados serem consolidados, mas eu vou te visitar lá dentro. Sabe por quê? Porque eu vou provocar você lá dentro, eu vou arrancar você para fora. O meu sacerdote, o Senhor Jesus, passou e viu o homem caído no chão, porque o caminho dele não é da prostituição, ele não está pensando nele. Quem não está pensando nele, ele vai ver o homem caído e vai se compadecer. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Ele se compadece, pega esse homem, ele passa vinho nele, porque vinho é cura. Vinho não é para embriaguez, mas vinho é para curar, é vinho, é avivamento na vida dele. Ele pega o óleo para ungir esse homem, para levantar o caído. O que caiu aí no caminho, se prostituiu, estava no caminho da prostituição, mas ele foi lá pegar ele. Levantou ele, levou ele para uma hospedaria. O nome dessa hospedaria é igreja. Ele trouxe esse daí, o caído, lá fora, para cá para dentro. Sabe para quê? Para passar óleo e vinho nos seus ferimentos, curar ele. A igreja é um lugar de cura, não é um lugar de destruição, não é um lugar de divisão, de facção. Esta não é a igreja de Deus, queridos. E ele pega e deixa na mão do hospedeiro 2 denários, só 2, porque 1 denário é moeda, salário de um dia de trabalho. 2 denários, 2 dias, o Senhor Jesus está dizendo: eu estou te dando um tempo para você trabalhar por esse homem. Um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O nosso tempo está fechando, porque o meu Senhor e o seu Senhor já morreu há 2000 anos atrás. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Mas ele ainda está dando um tempinho a mais para nós. Ele fala: mas se alguma coisa eu gastar a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Ele está voltando e está falando: faz o que eu pedi para você fazer, igreja. Não seja rebelde à minha voz, de pensar só em você, de não se envolver com o que eu mandei você fazer. Não se rebela, não fica aí sozinha, não fica aí se prostituindo com os seus desejos ou com as suas dificuldades. Eu quero você, igreja minha, fazendo aquilo, se tornando mais virgem. Uma igreja virgem, querido, sabe o que ela faz? Ela quer agradar a Deus, ela ama o Senhor teu Deus sobre todas essas coisas. E se você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a ti mesmo, mostrando, fazer isto que ele fala para o homem, que está testando ele, então você viverá. Posso ouvir um amém aqui? Em Romanos capítulo 15, e vou encerrar nesse versículo. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. Ele está falando aqui que se você escandaliza um irmão, ao você comer uma coisa que ele acha que você está pecando, ou se você bebe uma coisa, um vinho, e você acha que está pecando, ele fala para você socorrer aquele, e você não fazer ele pecar. Se você está comendo na frente do seu irmão, bebendo na frente do seu irmão, e ele vai pecar porque aquela comida é consagrada, ou porque ele acha que não pode comer carne, ele fala: o débil fala que não pode comer carne, ele só come verdura. Nós estamos vivendo os dias aí dos veganos, dos vegetarianos, que então, tem a sua debilidade, mas se ele é vegano, vegetariano, eu não vou oferecer para ele um churrasco. Está entendendo? Está vendo como tudo no reino é como você lida com o próximo? Se eu sento numa mesa e quero tomar um vinho, e o irmão crê que não pode tomar vinho, então não toma o vinho com ele. Simples assim. Porque se ele se escandalizar com você, você está pecando junto com ele. Vocês estão me entendendo, filhos? Eles chamavam João Batista de que não bebia vinho, e Jesus chamava de beberrão porque ele bebia com as pessoas. Aí ele fala o seguinte, que a sabedoria de Deus ela é demonstrada em todos os seus filhos. Quem não bebe para Deus, e quem bebe, bebe para Deus. Cada um tenha bem definido no seu coração o que ele faz. Todavia, se bebe, não se embriague, é o que a palavra de Deus diz. Mas cada um tem que ter bem definido dentro de você o que você está fazendo. Quem tem fé tenha para si mesmo, que é o que Romanos 14 acaba dizendo no final aqui. Não se prostitua, não faça seu irmão se prostituir. Pensa nele mais do que você pensa em você. Se você pensa nele mais do que você pensa em você, então você está no caminho certo de não se prostituir. Posso ouvir um amém aqui? E ele vai terminar no capítulo 15, é aqui que eu encerro a mensagem dessa noite. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos
a nós mesmos. Vou repetir, não agradar-nos. A prostituição está ligada em agradar a si mesmo. Aqui ele está falando, não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrademos ao próximo. Cada um de nós agrademos a quem? Oh glória! No que é bom para edificação, porque também Cristo, que nunca se prostituiu, não agradou a quem? A si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Está disposto a sofrer pelo seu irmão aí? Se alguém injuriar você, caluniar você, Jesus, quando caluniado, quando injuriado, não revidava com ultraje. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Ele ensinou a gente da outra face. Ele fala que ele não olhava para ele mesmo. Você vai continuar olhando para você mesmo? Você não vai, depois dessa mensagem dessa noite, amém, meu filho? Quer a vacina para não se prostituir? Não agrade a si mesmo, agrade o próximo. Quando você é preocupado em agradar o próximo, tem muito trabalho para a gente fazer, querido. Tem as comunidades aí para a gente entrar, já estamos em 2. Agora estamos desmamando os 120 para inaugurar uma outra. Tem lá o trabalho que o Felipe acabou de explicar aqui. Tem o trabalho das escolas que nós vamos começar a fazer. O que eu quero, tem o trabalho das missões internacionais. Tem gente indo para Moçambique. Escute, querido, está na hora da gente obedecer o que Deus mandou a gente fazer, amar mais o próximo do que a nós mesmos. Glória a Jesus, meus queridos. Assim você vai estar vacinado para não se prostituir. O que se prostitui, ele olha para si, e você não vai mais olhar para você, amém, filho? E se você olha muito para você, é hora de você morrer. Se você olha muito para o evangelho do que você acha, é hora de você morrer para ele. O evangelho não é o que você acha, é o que Jesus mandou a gente fazer. E ele dá o exemplo nessa parábola do samaritano. Ele para, ele cuida, ele leva para a igreja e ele banca. Jesus quer bancar você, meu amado. Curva a sua cabeça, vamos louvar o Senhor, ou fica de pé, fica como você quiser.